E aí? A ideia de organizar as dívidas e ainda por cima começar a construir um patrimônio parece um bicho de sete cabeças, não é mesmo? Bom, esta análise vai justamente transformar um monte de conselhos de especialistas em um roteiro bem claro para 2026, mostrando o caminho do controle das dívidas até a tão sonhada liberdade financeira. E a gente já começa com uma pergunta que vai contra o que muita gente acredita. Sabe aquela ideia de que toda dívida é ruim? Ela está por toda parte. Mas e se eu disser que ela pode, na verdade, ser uma ferramenta para construir um futuro financeiro mais forte? Será? Pois é, a resposta está justamente aqui, em entender que a dívida é como uma ferramenta de dois gumes. De um lado tem aquela que constrói patrimônio, que ajuda a crescer, do outro tem a que destrói, que te puxa para baixo. O nosso objetivo aqui hoje é exatamente detalhar essa diferença crucial. Então, este aqui é o nosso mapa para hoje. A gente vai começar entendendo a natureza da dívida. Depois vamos para a ação mais crítica de todas. Em seguida, vamos construir uma base bem sólida, aprender a usar o crédito de forma inteligente e, por fim, montar um roteiro completinho para 2026. Beleza, vamos mergulhar de cabeça nessa primeira parte. É aqui que a gente vai estabelecer a diferença fundamental entre os tipos de dívida, que é, na verdade, a base para todo o nosso plano. Então, o que define uma dívida como saudável? O segredo é o seguinte: ela financia algo que ou vai valer mais no futuro ou vai gerar mais dinheiro do que ela custa. E o ponto-chave é esse aqui, ó: os juros são baixos. Tão baixos que o dinheiro renderia mais se fosse investido em outro lugar. É, basicamente uma dívida que trabalha a favor de quem a contrai. E os exemplos aqui deixam isso bem nítido. Pensa só, um imóvel financiado, mas que o aluguel paga a parcela e ainda sobra um dinheirinho. Ou o empréstimo para um curso que vai turbinar o salário lá na frente. Em todos esses casos, é o dinheiro trabalhando para a gente, e não o contrário. E aqui, bom, aqui está o outro lado da moeda, o grande vilão da história. O rotativo do cartão de crédito, o cheque especial. Essas são as famosas dívidas tóxicas. Elas não financiam nada que cresce. Pelo contrário, elas só consomem a renda com juros absurdos, minando ativamente a saúde financeira. Agora, atenção, porque a gente chegou na etapa mais crítica de todo o processo. Se tem um ponto que não dá para negociar neste plano, é este aqui: encarar de frente as dívidas que têm um custo alto. É a prioridade número 1. Essa frase resume tudo. É o princípio que deveria guiar qualquer pessoa com dívidas de consumo. Pensa comigo. Não faz o menor sentido tentar investir para ganhar, sei lá, 10% ao ano, enquanto se paga 300% de juros no cartão de crédito. A conta simplesmente não fecha. A prioridade absoluta é estancar essa sangria. E esse plano de ataque aqui é brilhante de tão prático. Primeiro passo: clareza total. Mapear tudo, sem esconder nada. Segundo, atitude, ir para cima, negociar. E terceiro, a estratégia matadora: usar cada centavo que sobrar para atacar primeiro a dívida com os juros mais altos. É um método limpo, direto e que funciona. Ok. Depois que as dívidas tóxicas estão sob controle, o foco muda completamente. A gente sai daquela posição de defesa, de só apagar incêndio, e parte para o ataque, sabe? Para construir ativamente uma base financeira forte para o futuro. E o primeiro movimento nesse ataque é montar a reserva de emergência. A meta é bem clara: ter guardado o valor de 3 a 6 meses das despesas essenciais. Isso é como um escudo financeiro, um colchão de segurança. É o que impede que o imprevisto, tipo um problema de saúde ou a perda do emprego, force a pessoa a entrar em novas dívidas tóxicas. Segundo as fontes, a riqueza de verdade, aquela que dura, não é construída com um golpe de sorte. Ela é construída em cima desses 3 hábitos fundamentais: a disciplina de gastar menos do que se ganha, a iniciativa de buscar uma graninha extra e, claro, a constância de investir sempre, para fazer a mágica dos juros compostos acontecer. Muito bem, agora com uma base financeira forte, a gente pode finalmente revisitar aquela ideia lá do começo de usar a dívida de forma estratégica, mas desta vez partindo de uma posição de força, de controle e não de necessidade. Mas muito cuidado aqui. Usar a dívida como ferramenta é uma jogada de gente grande, uma estratégia avançada. É fundamental ter clareza sobre esses pré-requisitos. Essa opção só deve ser cogitada depois de zerar as dívidas ruins, ter a reserva de emergência completinha e o hábito de investir já na veia. A base precisa estar muito sólida. Este slide reforça a mensagem principal.
O endividamento estratégico é uma escolha deliberada feita a partir de uma posição de segurança financeira. Não é uma reação de desespero, mas sim um movimento calculado para acelerar a construção de patrimônio. Então, bora juntar todas as peças desse quebra-cabeça? O ponto crucial agora é ver como cada um desses passos se encaixa num roteiro único, num caminho lógico que leva da bagunça para o controle e, finalmente, para a prosperidade. E aqui está o resumo de toda essa jornada. Um roteiro de 4 etapas, fácil de lembrar. E reparem na ordem, porque a ordem aqui é tudo. Primeiro, a defesa, tirando da frente o que atrapalha. Depois, a construção da base. E só lá no final, quando a casa está em ordem, é que se pensa em usar ferramentas mais avançadas. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de olhar para esse mapa completo, qual é o primeiro passo? Não o maior, não o mais difícil, mas o primeiro que pode ser dado agora e que vai fazer a maior diferença na vida financeira em 2026, porque a resposta para essa pergunta, essa resposta é o verdadeiro começo da jornada.